Olá, muito bom dia para você. Graças a Deus estamos em mais um programa Assunto do Dia, ao vivo na Rede Brasil de Comunicação. E na nossa entrevista de hoje vamos conversar sobre educação inclusiva. Também não perca o quadro O Direito é Seu. O advogado previdenciário e trabalhista, Dr. Rômulo Saraiva, responde à dúvida do telespectador João de Deus sobre aposentadoria por invalidez. E logo mais vamos receber ao vivo o palestrante e consultor corporativo, o Saulo Veríssimo, no Dicas do Consultor. E ainda, informações sobre o trânsito, previsão do tempo, vagas de empregos e estágios, notícias da internet, enquete do dia e muito mais. Bom, e hoje estaremos conversando sobre um tema muito importante. O esforço pela inclusão social e escolar de pessoas com necessidades especiais no Brasil é a resposta para uma situação que promovia a segregação dessas pessoas, a separação dessas pessoas e cortava o seu pleno desenvolvimento. Até o início do século XXI, o sistema educacional brasileiro abrigava dois tipos de serviços: a escola regular e a escola especial. Ou o aluno frequentava uma ou frequentava outra. Na última década, nosso sistema escolar se modificou com a proposta de incluir, com a proposta inclusiva, e um único tipo de escola foi adotado, o da regular, a escola regular, que acolhe todos os alunos e apresenta meios e recursos adequados e oferece apoio àqueles que encontram barreiras para a aprendizagem. E para conversar a respeito desse assunto, já estamos contando aqui com a presença no estúdio do Vitor Eustáquio. Ele que é psicopedagogo e diretor do SOMAR, que é uma clínica que atende crianças com autismo. E além dele, estamos contando com a presença também da Josemima Mesquita, ela que é psicopedagoga e também professora universitária. E é claro, contamos com a sua audiência, com a sua interação conosco, como sempre você tem feito aí nas edições anteriores do programa. Bom, e neste momento vamos conferir uma matéria com o repórter Guilherme Luiz, que foi conferir de perto um programa social que beneficia pessoas com síndrome de Down entre 15 e 24 anos de idade. Vamos acompanhar. A menina que está aí fazendo pose na frente da nossa câmera é a Manu, uma das alunas do curso de gastronomia. Ela dá para perceber que está bem empolgada e a mãe dela também está muito contente. E nessa turma o pessoal todo está bem animado. A Sandra, por exemplo, já fez vários cursos e garante que na culinária vai se dar muito bem. Eu já fiz curso de circo, eu já fiz curso de balé, eu faço curso na Pestalozzi, da Associação Pestalozzi, eu faço curso de pintura lá e vendo meus panos. E eu também faço meus tapetes em casa para vender. E vai se dar bem na gastronomia também agora, na culinária, né? É bom para aprender. O curso é concedido de maneira gratuita pelo Grupo Ser Educacional. O projeto é mais voltado para atividades circenses, mas nesse mês de julho abriu para outras temáticas, incluindo a gastronomia. E é por isso que essa turma toda veio para a cozinha e vai preparar hoje algo muito especial. Um sanduíche frio. Só os ingredientes já dão água na boca. Quem vai ensinar a preparar essa delícia é o professor de gastronomia da Uninasal, Kleber dos Santos. Ele se sente gratificado em ensinar para esse público. É muito gratificante porque, de certa forma, né, a gente está capacitando, né, e de certa forma a gente está inserindo, ajudando a abrir portas, né, para esse público. A gente vai trabalhar com sanduíche frio, né, praticamente não vai ter cocção, não vai ir nada para o fogo. Eles vão aprender a trabalhar com alimentos diferenciados, como beterraba, com batata doce, com cenoura, né, alimentos saudáveis, coloridos, e eles vão montar os sanduíches. Eles mesmos vão produzir os sanduíches deles. Eles vão montar do jeito que eles quiserem, da coloração que eles quiserem. E o professor não pega leve com ninguém. Todos os detalhes do preparo têm que ser seguidos à risca. Afinal, eles são capazes. Quem tem a síndrome de Down, ele é capaz, né, de fazer qualquer atividade, e cozinhar é uma dessas atividades, né? Não, pelo pouco que eu sei, não há limitação, não há restrição de alimentos, mas eles conseguem fazer o que eles quiserem.
Muito bem, importante projeto esse, inclusive. Olha, a região metropolitana do Recife está sem ônibus hoje. E o motivo é a paralisação realizada pelo Sindicato dos Rodoviários. Eles reivindicam aí a decisão provisória do Tribunal Superior do Trabalho, né, que reduziu o reajuste dos salários e dos tickets de alimentação da categoria. O aumento salarial aprovado pelo Tribunal Regional do Trabalho escolheu de 12% para 9%, ou melhor, encolheu de 12% para 9%. E o ticket caiu de 59,57% para 9%. Quem vai trazer mais informações a respeito é o repórter Valdson Balbino, que está ao vivo em um local que vai trazer essas informações. Valdson, é com você. Olá, Felipe, muito bom dia para você, bom dia para todos que estão acompanhando o programa Assunto do Dia. O dia só não está muito bom para quem depende do transporte coletivo, para quem depende dos ônibus. Isso porque os rodoviários estão de braços cruzados desde as 4 horas da manhã e devem permanecer assim até as 10 horas da manhã. A categoria está em protesto contra a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que reduziu, no caso, o reajuste que foi concedido à categoria no dia 15 de julho. Ao meu lado estou aqui com o Genildo Pereira, ele que é assessor do Sindicato dos Rodoviários. Genildo, muito bom dia. A categoria vai permanecer de braços cruzados até as 10 horas da manhã. A categoria está insatisfeita contra essa liminar que saiu na última sexta-feira. Bom dia a todos. Diante do que aconteceu na última sexta-feira, onde essa liminar reduzindo para 9% linear em todas as questões econômicas, existia essa insatisfação por conta disso. O ano passado, ou seja, 2014, eles usaram do mesmo artifício, fica complicado. Hoje eu falo da seguinte forma: é muito fácil se dar uma sentença sendo favorável para empresários e para políticos, mas para se tratar uma questão de direito do trabalhador, uma sentença que venha favorecer um trabalhador é complicado. O que nós estamos vendo é a passividade da justiça em fazer esse tipo de situações. Essa redução do reajuste concedido, essa redução que foi dada na última sexta-feira, a redução foi, no caso, fica 9% agora o reajuste salarial, que antes era 12%, e 59,50% o ticket de alimentação agora também reduziu para 9%, uma redução muito significativa. Eles reduziram esse percentual linear tanto no salário quanto no ticket, mas como se é uma situação provisória, o departamento jurídico já se encontra em Brasília trabalhando toda essa situação, e nós da categoria rodoviárias vamos estar mobilizados até às 10 horas nesse protesto. Eu quero dizer que não é uma greve, tá? Deixar bem claro, porque a Lei 7.883 fala que, justamente a lei de greve, diz que temos que informar 72 horas antes a população nos meios de comunicação televisado, escrito e falado. Então, como não é uma greve, é um protesto, por isso que aconteceu dessa forma e vai até às 10 horas da manhã. Por falar em protesto, vou pedir ao cinegrafista Williams Freire para mostrar aqui a situação. A gente está em frente à garagem da empresa Globo. Os fiscais estão aqui no pátio, fiscais, motoristas e cobradores. Eles estão aguardando aqui, que só vão retornar ao trabalho às 10 horas da manhã. O que é que está se passando aqui nesse momento, Genito? Você pode descrever para a gente, para quem está em casa também, entender um pouco dessa mobilização? Foi assim que vocês montaram essa mobilização no dia de hoje? Parou as garagens? Como é que foi isso? Nós colocamos em cada empresa um representante. Não houve obstrução, não houve vandalismo. Movimento pacífico, é um movimento a qual a categoria está insatisfeita com o que está acontecendo, e nós do Sindicato Rodoviário estamos dando total apoio a esses trabalhadores diante da intransigência do senhor Fernando Bandeira em mais uma vez cometer a mesma arbitrariedade juntamente com o senhor ministro que deu essa liminar favorável para a patronal aqui em Pernambuco, desrespeitando completamente os desembargadores e juízes que julgaram a causa dos rodoviários aqui na 6ª região, aqui no caso do Apolo. Em relação à volta para casa, a gente conversou agora com o Genildo. O Genildo falou que as atividades só retornam a partir das 10 horas da manhã. E a volta para casa? A gente pode garantir a volta para casa? Como é que vai ficar essa situação, Genildo? Quem está em casa quer saber, né? Chegou, vai pegar o ônibus 10 horas da manhã, conseguir chegar ao trabalho, chegar a algum compromisso. Esse retorno para casa está garantido? Vocês vão realizar outro tipo de mobilização durante o dia de hoje? Como é que fica essa situação? De antemão, às 10 horas, os veículos vão entrar em operação, e o que nós temos para o momento, para o dia de amanhã, às 14 horas, uma concentração na Praça Oswaldo Cruz, onde seguiremos até o Palácio do Governo e ao Tribunal Regional do Trabalho, ali no caso do Apolo. Ok, Genildo Pereira, muito obrigado pelas informações. Voltamos com você, Felipe. Ok, muito obrigado, Valdson Balbino. E no decorrer de toda a programação, você vai ficar atento aí a mais informações. Se caso houver alguma novidade, vamos ter aí uma equipe de reportagem levando até você essa informação, tá bom?
Bom, e com relação ao tema de hoje, já que estamos conversando sobre a inclusão, né, sobre a educação inclusiva, temos uma enquete para que você possa participar conosco. A pergunta da nossa enquete é a seguinte: com relação à educação inclusiva, você acredita que a maior barreira a ser vencida é o preconceito? Você acha que sim ou você acha que não? Queremos contar com a sua participação, é uma pesquisa que estamos fazendo. Com relação à educação inclusiva, você acredita que a maior barreira a ser vencida é o preconceito? Você liga pra gente e participa através da nossa linha interativa, que já está à sua disposição para você ligar pra gente, participar, 0 operadora 81 3424 1977, 3424 1977. Além da nossa linha interativa, você também dispõe de outras possibilidades, de mandar sua mensagem, de participar conosco. Queremos contar aqui com a sua interação, que é muito importante, não é? Você manda a sua mensagem através da nossa fanpage lá no Facebook. É só visitar na nossa página www.facebook.com/assunto do dia. facebook.com/assunto do dia. Tá passando aí o endereço no rodapé do seu vídeo para que você possa acompanhar, tá bom? Além do nosso Facebook, da nossa fanpage, você também pode enviar sua mensagem instantânea. Como o programa é ao vivo, né, eu coloco mais uma vez esse ponto, né, você pode enviar sua mensagem pelo WhatsApp, né, através do 0 operadora 81, né, 9920 39435, 9920 39435, 9920 39435, envia sua mensagem, participa conosco. E nós queremos agradecer aqui a presença, né? Queremos cumprimentar aqui a presença aqui, né, do Vitor Eustáquio, mais uma vez no programa Assunto do Dia. Seja muito bem-vindo, Vitor. Muito obrigado, Felipe, mais uma vez pelo convite. E também agradecemos a presença da Josemima Mesquita, mais uma vez aqui conosco. Seja bem-vinda. É um prazer, uma satisfação, principalmente retornar para nós discutirmos a temática educação inclusiva. E já que a gente, né, pontuou, né, inicialmente aqui na abertura, né, sobre educação inclusiva, há muita gente, Josemima, que desconhece essa discussão, né, ou até mesmo essa expressão educação inclusiva. Eu acho que vale a pena a gente trazer aqui de forma mais objetiva e clara para as pessoas compreenderem de fato o que nós estamos conversando neste momento. Sim. A educação inclusiva e discutir essa temática, ela envolve outros tópicos, como, por exemplo, a educação inclusiva, nós podemos dizer que é um novo paradigma educacional. Então, se nós estamos de frente de um novo paradigma educacional, inclusive inovador, a gente vai ter que desconstruir também as concepções de aprendizagem e de ensino. Investir na formação do professor e também na questão das barreiras atitudinais, nas políticas de parcerias. Isso é super importante para que esse público, que tem as suas limitações de aprendizagem, tenha acesso e direito ao conhecimento com dignidade, competência. É essa a questão da educação inclusiva. Agora, já com essa definição, de posse dessa definição, fica até melhor para a gente poder trazer outros tópicos importantes dentro dessa discussão nossa. E eu queria, inclusive, pedir aqui ao Vitor para a gente trazer uma reflexão, né, de como se constrói essa educação inclusiva numa sociedade tão, digamos, diversa, não é? A gente sabe que existe uma diversidade hoje de compreensão com relação ao âmbito social. Mas como se construir uma sociedade inclusiva dentro desse ponto, desse aspecto educacional? Perfeito, Felipe. Existem vários formatos para essa construção. Uma bem próxima é exatamente a sua graduação. Então, oportunamente, o profissional que queira se envolver com a educação especial, ele tem que estudar. Exato. Não tem como ser diferente. Então, as grades curriculares também das universidades precisam agregar, positivamente falando, essa dimensão quando se fala em educação especial. Oportunamente também, esse profissional, ele precisa anunciar o que é educação especial, seja na sua escola, com seus amigos, com a sua vizinhança. Então, isso é muito importante. A mídia hoje acaba ajudando muito, todo esse formato, mídia auditiva, mídia visual. Então, são formatos que eles precisam um trabalho em conjunto, né? E oportunizar. O fato da criança sair um pouco daquele script, daquele padrão,
ela acaba automaticamente se prejudicando. Mas ela também tem vários potenciais, e esses potenciais são funcionais dentro de uma estrutura educacional. É só avaliar com processos, de fato, avaliativos para conhecer essa criança. É engraçado quando se fala em educação especial, o maior índice de busca dentro da educação é a educação especial. No entanto, ao mesmo tempo, é um dos maiores índices de evasão quando se começa o trabalho. É engraçado isso. Com certeza. Agora, uma coisa importante que talvez as pessoas venham a fazer esse comentário, essa reflexão. Eu queria que vocês dois pudessem dar a sua opinião também. Qual a vantagem, por exemplo, de uma criança que tem alguma deficiência estudar com uma criança que não tem? E também o contrário, não é? A vantagem da criança que não tem nenhuma deficiência estudar com uma criança que tem deficiência. Eu queria trazer essa discussão aqui. Acho que é importante, acho que os pais que estão nos acompanhando neste momento, talvez em algum momento da vida, ou venham a fazer, ou já fizeram essa pergunta, esse questionamento. Né, Jojamila? Perfeito. Porque a educação inclusiva, ela parte do princípio da escola para todos. E uma escola para todos é diferente de uma escola que atenda às demandas de todos os estudantes. E aí, quando você coloca, né, qual a vantagem de uma pessoa com deficiência frequentar uma escola comum, existem várias, porque eu estou ali valorizando a diversidade, as limitações. E para essa pessoa que tem a deficiência, eu estou me incluindo, o outro está me vendo dentro das minhas possibilidades. Porque mais cedo ou mais tarde, a Sim. gente há de convir que mais cedo ou mais tarde, essa Sim. criança vai enfrentar uma sociedade. Por que não começar já na escola, não é, a lidar com essas diferenças com relação ao aspecto educacional, ao aprendizado, não é, essa metodologia que é aplicada? Porém, esse estudante, quando chega na escola comum, no ensino regular, é importante a gente pontuar que quem chega primeiro é o estudante. Mas, geralmente, as pessoas, né, o olhar institucional é para a deficiência. Então, olha, chegou um aluno com síndrome de Down, chegou um aluno com espectro autista. Então, quando eu tenho esse olhar, eu estou partindo da falta. E, na verdade, quem chega primeiro é esse estudante. Agora, ao chegar nessa instituição de ensino, é muito importante, Felipe, Vitor, que está dialogando, como esse professor, como esse gestor alcança a necessidade desse aluno. E há escolas, inclusive, que se fecham, né? E às vezes colocam tantas dificuldades, dizendo que não tem preparação suficiente para receber aquela criança com espectro autista, ou com síndrome de Down, ou com qualquer outra deficiência, né? Seja deficiência auditiva, né? Visual, enfim. Há muitos pontos que a gente precisa comentar. Depois aí do nosso intervalo, vou pedir licença aqui a vocês, vamos conferir nesse instante a previsão do tempo, né, aqui em Pernambuco. A previsão para a região metropolitana é de sol, com muitas nuvens durante todo o dia e períodos de céu nublado com chuva a qualquer momento. Em Recife, a máxima prevista é de 27 e a mínima pode chegar a 21 graus. Inclusive, você confere aí essa imagem belíssima da capital pernambucana, aí, né, a imagem do Williams José, não é? Aí filmando aí pra gente. E em Petrolina, a máxima prevista é de 33 e a mínima pode chegar a 19 graus. Em Caruaru, a máxima é de 24 e a mínima pode chegar a 16 graus. Conferimos aí, portanto, a previsão do tempo. Vamos a um breve intervalo. Você aproveita essa pausa, esse intervalo, e interage conosco. Manda sua mensagem pelo WhatsApp, também pelo Facebook. E, é claro, não esqueça de participar da enquete que vem com a seguinte pergunta aí pra gente, para você participar, é claro, né, pelo 3424-1977. Olha só a pergunta. Com relação à educação inclusiva, você acredita que a maior barreira a ser vencida é o preconceito? Ligue pra gente, participe aí, responda sim ou não e no final do programa a gente traz a resposta das participações aí do nosso público com relação à nossa enquete de hoje. Daqui a pouco a gente volta. Bom, já estamos de volta com o programa Assunto do Dia
E dá tempo da gente conferir, inclusive, como está a situação do trânsito em alguns trechos da cidade. Vamos conferir aqui as imagens das câmeras da CTTU, né? E a gente confere aí a Avenida Dois Rios, né? Ali no cruzamento com a rua Pintor Agenor, no bairro do Ibura de Baixo. Olha só a movimentação, a retenção aí, inclusive, não é? Movimentação intensa de veículos. De lá vamos a outro ponto da cidade, conferir como está a situação na Avenida Conde da Boa Vista, no cruzamento com a Rua do Hospício. A gente vê movimentação de pedestres, de pessoas ali, mas poucos veículos circulando no local. De lá vamos a outro ponto da cidade, agora conferir como está a situação no viaduto Capitão Temudo. Olha só a movimentação por lá, a câmera deu uma travada, mas a gente pode conferir pela imagem que não há retenções, não há engarrafamento, pelo menos neste momento. Conferimos aí então a situação do trânsito e neste instante a gente retoma aqui a temática de hoje, já que estamos conversando, né, sobre a educação inclusiva. E neste momento vamos conferir o nosso quadro É Notícia. A Thalita Belo tem uma informação a trazer para a gente, é o que a gente vai conferir nesse instante. Thalita, é com você. Olá, Felipe Cavalcante, pessoal do estúdio. E você, querido telespectador, que neste primeiro dia útil da semana está nos acompanhando, queremos destacar uma informação do site Maxpress. Educação inclusiva exige postura acolhedora da escola. De acordo com dados do último censo demográfico de 2010, o Brasil possui mais de 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência ou limitação funcional. De acordo com o site, somadas a este número, a crescente preocupação com a inclusão e as discussões atuais sobre o tema colocam essa pauta no centro dos debates acerca dos direitos humanos. Vamos então voltar aos estúdios do assunto do dia. Amanhã, se Deus nos permitir, estaremos de volta aqui na Notícia. É com você, Felipe. Pelas informações e vamos dar continuidade aqui à nossa conversa de hoje, né, sobre um tema muito importante que vale a pena você estar aí atento até o final do programa. Bom, e estamos contando hoje com a presença para falar a respeito desse assunto. Contamos com a presença do Vitor Eustáquio, ele que é psicopedagogo e fundador do SOMAR, que é uma clínica, né, que atende crianças aí com autismo. E além dele, estamos contando com a presença também da Jogemima Mesquita, ela que é psicopedagoga e professora universitária, está conosco aqui para conversar a respeito desse tema. Bom, para a gente retomar aqui a nossa conversa, a gente ouviu a Thalita trazer algumas informações importantes, mas voltando a falar sobre aquela questão que nós pontuamos no final do bloco anterior, né, sobre a questão dessa particularidade, né, onde a gente coloca, por exemplo, uma criança que tem alguma deficiência com crianças que não têm essa deficiência, não é? Para estarem se relacionando, estarem todas integradas dentro do mesmo ambiente escolar. Eu queria ouvir também a opinião do Vitor com relação a isso, os benefícios que isso pode trazer tanto para uma como para outra, né? Para ambas as crianças. Perfeito, Felipe. Eu parto do princípio da humanização. Hoje a oportunidade que a criança que apresenta algum atraso no desempenho cognitivo ficar ao lado daquela que não tem nada e vice-versa, os dois acabam ganhando. Alguns anos atrás, dificilmente encontraríamos uma pessoa com síndrome de Down na rua. Uns 15, 20 anos atrás, um cadeirante. Hoje, facilmente encontramos pessoas com algum tipo de deficiência ao nosso lado. Então, o fato da humanização, ela agrega positivamente, falando os dois. Um ajuda o outro. Falando que aquele ambiente, ele é oportuno, socialmente falando, o ambiente escolar. Lembrando que muitas vezes o ambiente acadêmico, as estruturas educativas especiais, elas precisam agregar a necessidade quando houver, né? Mas o social ele é muito importante, e sim aquela compatibilização de idade. O que não pode acontecer também é pegar uma criança que apresentou algum atraso no desempenho cognitivo de 10 anos e colocar próximo àquela de 4 anos. Isso não pode acontecer, mas compatibilizar a idade é fantástico, porque socialmente falando, um aprende com o outro. Muito oportuno. Nesse ponto que o Vitor tocou muito bem, Josemima, a gente percebe uma outra coisa. A gente até tocou nesse ponto, nesse aspecto, com relação ao colégio, não é? Digamos que o colégio ele não se disponha, não é, a aceitar aquela criança, não é? Claro que pela lei a gente sabe que é necessário, não é? Mas que a escola atenda de fato às necessidades de cada aluno.
né? Nesse caso, qual deve ser a metodologia aplicada? Né? Por exemplo, tem duas crianças diferentes ali, com relação, uma tem uma deficiência, o outro não tem. Qual o tipo de metodologia a ser aplicada, o que as escolas estão seguindo, seguem algum parâmetro, alguma normatização, alguma coisa nesse sentido, não? Sim. Eu gostaria de voltar só à questão dessa escola acolhedora, né, que nós observamos na matéria, né, no início do nosso bloco. De fato, a educação parte desse princípio que a escola seja acolhedora. E quando o Vitor coloca que é uma questão de princípio também da humanização, uma das barreiras que a gente tem que extrapolar são as barreiras atitudinais, que é justamente a questão dos valores, como eu vejo esse outro que chegou até a mim. Então, quando você coloca qual a metodologia adequada para trabalhar com esse estudante que tem uma deficiência, que tem uma necessidade educacional, né, limitada, o que é que acontece? Existem, sim, as políticas de educação inclusiva, né? Hoje nós temos na rede estadual, né, de Pernambuco, na rede municipal, as salas de atendimento especializado, onde o estudante vem para a escola, ele é recebido, mas ele tem uma atividade de complementação a partir das necessidades que ele necessita. Mas ainda eu gostaria de colocar a questão da formação desse professor, né? Porque a própria universidade, ela não coloca essa formação acadêmica, né, discutindo e ampliando a questão da educação inclusiva. Essa é a formação inicial. E quando a gente coloca que a educação inclusiva é um paradigma inovador, ele gera uma crise dentro da escola, porque ele vai exigir uma mudança de metodologia, uma mudança de concepção de aprendizagem, porque durante muito tempo a gente vem num paradigma institucionista, onde a gente revela o ensino como um ponto principal, e hoje o foco principal é promover situações de aprendizagem para esse aluno. E isso existe o quê? Um novo olhar, uma nova metodologia, pesquisa, estudo, aprofundar e principalmente acolher esse estudante, essa família que também sofre a partir da eficiência e não do que esse aluno não tem para oferecer. E a questão da metodologia parte também da concepção de ensino e de aprendizagem. E outro ponto importante dentro dessa metodologia que a escola adota é a questão de adequar também o currículo às necessidades desse estudante. Eu não vou criar um novo currículo para uma pessoa com deficiência. Ele vai ter o corpo teórico, né, do que ele está aprendendo ali junto com os alunos. Mas eu posso oferecer situações de aprendizagem para adequar às suas necessidades. E a outra questão também é como avaliar esse estudante, né? Eu não posso avaliar dentro dos padrões tão rígidos, né? Mas eu posso oferecer situações para que ele ofereça de fato, né, situações, que ele ofereça de fato elementos, que ele possa de fato materializar suas produções não só cognitivas, mas suas produções também sociais com o outro, convivendo com o outro, que de fato ele vai poder trabalhar essa possibilidade de construir novos conhecimentos e conviver com o outro. Muito bem, Josemina. Inclusive, né, embora o tema ainda suscite polêmica, no Brasil existe farta legislação sobre isso. Inclusive, garante o acesso em classes comuns de ensino regular para todas as crianças e adolescentes com deficiência, hein? E define também como crime negar a matrícula de alunos com deficiência em escolas públicas e particulares também, não é? Isso segundo o artigo 24 da Constituição, né, sobre o direito das pessoas com deficiência, o artigo 8, né, que apresenta esse ponto, inclusive da lei aí 7.853 de 89, e o artigo 208 da Constituição Federal também determina esse ponto. Agora, a garantia legal,
no entanto, não significa a inclusão escolar, né, que ocorra de fato a inclusão escolar de forma integral ou sem dificuldades. É um dos pontos que a gente precisa também discutir, não é isso, Vitor? Perfeito. Que as escolas precisam entrar dentro desse aspecto, não é? Atender toda a legislação, tudo que se tem com relação a leis e Perfeito. tudo, né? Para que Exatamente. possa oferecer essa educação inclusiva. Né? Vale salientar que a Lei 7.853, o não cumprimento dela é passivo de punição. Isso. Se eu não me engano, até 4 anos de prisão, mais multa. A reincidência da instituição perde até o alvará de funcionamento. Nossa. Né? Então, temos várias leis, como foi bem colocado, mas muitas vezes a família não sabe buscar suas leis. Não é reclamando com o seu vizinho, não é reclamando somente com o seu esposo, ou reclamando com... Você tem que ir à escola munido dessas informações. Isso. Né? Aí você vai conseguir, de forma mais coesa, brigar pelos seus direitos. Aproveitando a oportunidade, Felipe, eu trouxe aqui um livro. Tá? Esse livro ele é o livro do Ministério da Saúde, que ele fala sobre as diretrizes da atenção, sobre a reabilitação da pessoa com transtorno do espectro autista na escola. Então, esse livro ele serve muito para o profissional da escola, assim como o profissional da instituição, aluno, você, mamãe e papai que está em casa. E eu trouxe 3 livros. Um eu gostaria de presentear aqui com o Felipe. Muito e os outros bem, 2, obrigado. Felipe, você pode presentear os seus ouvintes. Aí você vê a sim. melhor configuração. Vamos fazer isso agora. Vou pegar aqui, inclusive, o meu. Olha só, o meu Perfeito. livro aqui. Adorei, não é? Daqui a pouco, inclusive, no final do programa, vou tentar Perfeito. ler aqui, né, esse livro, que é importante todos terem conhecimento sobre o assunto. Bom, e temos essas 2 edições aqui, esses 2 livros, melhor dizendo, né, onde estaremos agora, né, presenteando, né, são o quê? Deixa eu ver aqui. Muito bem, dá tempo. Vamos presentear os 2 primeiros telespectadores que ligarem agora através da nossa linha interativa. Olha só, 0 operadora 81 3424 1977, 3424 1977, vão ter agora esse presente, tá bom? Os 2 primeiros telespectadores que ligarem agora, 3424-1977, no programa ao vivo, hein, gente? Na reprise não vale mais não, tá bom? Então, se ligarem agora, vão ganhar, os 2 primeiros vão ganhar esses 2 livros aqui que o Vitor Eustáquio trouxe aqui pra gente poder presenteá-los, tá bom? Então, ligue agora, daqui a pouquinho a produção vai nos informar os 2 nomes, né, que ligaram, né, através do 3424-1977, e a gente vai informar daqui a pouquinho, tá bom? E retomando aqui a nossa conversa, a nossa discussão sobre esse tema que é instigante, que é importante, eu acredito também, Vitor, que o que falta também com relação a uma discussão mais ampla sobre o assunto, primeiro, as pessoas carecem de informação, as pessoas precisam de mais informação. Por exemplo, esse livro aqui, né, é do Ministério da Saúde, mas nem todos têm acesso a esse livro, né? O que dificulta em muito o conhecimento, principalmente dos pais, né, que tem alguma criança, por exemplo, que é autista, né, que tem alguma doença nesse sentido, né, dentro do aspecto intelectual. Então fica difícil de lidar com isso, né, sem informação. E eu quero aproveitar a oportunidade e dizer que existem 2 ações quando se fala em atendimento especializado e atendimento especial. Uma é a educação inclusiva, outra é a escolarização especial. São coisas diferentes que, pela falta de informação, muitas vezes elas se agregam. Por exemplo, dentro da instituição escolar, necessariamente a ação é educação especial. Tá? Então, ali a criança, como foi bem colocado nos blocos anteriores, ela precisa de toda uma adequação curricular em cima da necessidade daquele jovem. Né? A outra é a escolarização especial, que esse formato de escolarização especial é um formato de atendimento contra turno escolar. Ele não substitui escola, como, por exemplo, as APAES. Elas trabalham com escolarização especial. Então, ali naquele espaço, todos apresentam algum atraso no seu desempenho cognitivo. Mas, pela falta de informação, há outra coisa. As antigas salas especiais, elas não podem mais acontecer. Muito embora encontramos algumas ainda, mas elas não podem mais acontecer dentro da estrutura educacional. Então, você, telespectador, fique atento. Então, tem a educação inclusiva e a escolarização especial. São coisas distintas. Tá? Uma não substitui a outra.
E isso só vai agregar positivamente falando com essas informações. Josemir, quer acrescentar alguma coisa? Para ficar à vontade. Sim, né? Voltando à questão da lei, né? Não é apenas o acesso desse estudante à escola, mas é o acesso com permanência e qualidade, né? Então, assim, essa escola, esse estudante chegou na escola, o que é que essa escola tem para oferecer? Como esse gestor trabalha, a formação dos professores. Então, a gente precisa alcançar a família dessa escola, desse estudante, ouvir esse estudante, né? O Vitor colocou uma questão muito importante, né? Porque existem muitos estudantes que precisam desse atendimento especializado, né? E os pais, a família nesse momento, fiquem muito atentos, porque seu filho, né, de repente tem uma necessidade, né, especial, ele de manhã ou à tarde frequenta lá todo um trabalho pedagógico, mas ele precisa, de fato, comparecer e vivenciar as atividades do atendimento especializado. Porque muitas vezes a própria família, às vezes, não valoriza esse trabalho que é oferecido na escola para o estudante. E ainda eu insisto, Felipe e Vitor, na questão da formação do professor. Porque hoje a própria educação inclusiva tem gerado uma crise, sabe, um desconforto. Porque Hoje o currículo, a grade curricular da formação do professor já dispõe dessas reflexões dentro da inclusão, na educação, alguma coisa nesse sentido, não? Bom, as universidades hoje têm avançado, né, no sentido, nos cursos mesmo de pedagogia, né, colocar a disciplina educação inclusiva como parte do corpo teórico, né? E muitos professores colocam, né, que acompanham, realizam formação de professores, né? Mas eu não sei trabalhar com esse estudante. Sempre eles chegam a dizer isso, Eles colocam né? isso. Eu não sei trabalhar com uma criança que apresenta o espectro autista, não sei trabalhar com uma criança que tem síndrome de Down, não sei trabalhar com uma criança que tem um transtorno invasivo de desenvolvimento. Mas, assim, você só vai aprender a trabalhar quando essa criança chega para você. É na prática, não é? É na prática, porque você pode estudar sobre autismo, sobre as diversas limitações, sobre as diversas deficiências intelectuais, teoricamente, mas o laboratório se dá na prática. E isso desestabiliza muito esse professor, ele sofre com isso. Exatamente. Ele sofre com essa questão, né? E eu insisto também em colocar aqui as barreiras atitudinais, que realmente é um ponto que a gente deve discutir quando a gente está refletindo a temática de educação inclusiva. E trazendo, não é? Inclusive, eu quero só salientar uma coisa aqui. Durante a nossa conversa, enquanto nós estávamos conversando aqui, você conferiu aí, telespectador, um vídeo, né, sendo passado. Esse vídeo, inclusive, foi o Vitor Eustáquio que trouxe para a gente poder exemplificar algumas questões. Né? É lá na clínica, não é isso? Na Somar? Isso, exatamente. Somar, não é isso? Ali são alguns vídeos de algumas práticas que são oferecidas lá no nosso espaço. A criança fazendo algumas atividades pedagógicas, né? Toda criança, obviamente, ela tem um currículo individualizado, programas específicos que agregam, academicamente falando, em grupo e individual. Né? Então, olha só que lindo, olha. Qual o nome desse Isso aí é uma seriação de cor, né? Onde a criança ela vai separar as cores, utilizando a sua motricidade fina, a sua coordenação, o limão, atenção e concentração. São questões importantes que antecipam a alfabetização. Por isso que quando eu falei sobre essa questão da educação inclusiva, no aspecto de não colocar de lado, por exemplo, uma metodologia que vai ser aplicada para um autista é uma, para outra criança que tem outra deficiência é outra. Né? Por isso que eu coloquei esse ponto, para as pessoas entenderem melhor e a gente trazer essa reflexão, né, Vitor? No caso lá tem uma grade que vocês obedecem, né, para só os autistas, não é isso? Exato, Felipe. Obrigatoriamente, não é lá na minha clínica, não é na Somar, mas qualquer profissional que se dispõe hoje a trabalhar com a criança que apresenta algum atraso no seu desempenho cognitivo, obrigatoriamente ele precisa trabalhar com algumas avaliações, porque não sabe quem é a criança que está chegando. A partir desta avaliação, eu vou conhecer um pouquinho melhor sobre o que a criança sabe e o que a criança não sabe. Associado a essa avaliação individual da criança, é claro que a oportunidade de conversa com seus cuidadores, ela vai agregar positivamente falando, sim, nessa organização curricular. Eu digo que os pais das crianças são os melhores advogados, não de proteção, mas sim de conhecimento. Então, respeitem, escutem esse pai, porque a partir daí você vai começar a criar uma linha de ideia sobre a criança que você vai atender.
Se me permite, Felipe, como a Josemima também colocou de forma excepcional, hoje as universidades elas estão agregando questões específicas, porque quando você fala inclusão é uma amplitude gigantesca de atendimento, teoria e prática. A Josemima também é coordenadora de universidade, eu tenho a oportunidade de conhecer a Josemima de longa data, uma querida, uma profissional excepcional. Eu tive a oportunidade algum tempo atrás, alguns 2 anos atrás, de montar um curso também, de especialização, tá, em conjunto, então a Somar, em conjunto com o Instituto IDE, Instituto de Desenvolvimento Educacional, tem hoje um curso de pós-graduação em transtorno do espectro autista. Muito bem. Eu vou pedir para você trazer mais informações, Vitor, Perfeito. daqui a pouquinho, após o nosso intervalo. Vamos deixar aí essa interrogaçãozinha, mas no próximo bloco a gente vai trazer aqui mais informações sobre o que o Vitor trouxe aqui para a gente, desse curso de especialização. Após o nosso intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Bom, já estamos de volta com o programa Assunto do Dia e neste momento temos mais um problema para ser resolvido no nosso quadro O Direito é Seu Responder. O internauta João de Deus, ele nos informou que tem uma hérnia de disco e não consegue mais trabalhar. Ele quer saber se pode se aposentar por invalidez. E quem responde aí ao nosso internauta, ao nosso telespectador, é o advogado trabalhista e previdenciário Dr. Rômulo Saraiva, em mais um quadro O Direito é Seu. Olá, Felipe, olá, telespectadores do programa Assunto do Dia. Nós temos a pergunta aqui do senhor João de Deus. Ele é eletricista e ele está se queixando que tem uma hérnia de disco que está causando muitas dores e ele quer saber se com essa hérnia de disco ele pode receber uma aposentadoria por invalidez. É preciso esclarecer para as pessoas que o termômetro, a dosagem para a pessoa saber se vai receber uma aposentadoria por invalidez ou não é exatamente o tipo da doença que ela possui, mas a gravidade do problema que ela tem. Então, às vezes, algumas pessoas que padecem da doença da hérnia de disco conseguem trabalhar, porque é uma hérnia que causa uma dor leve. Existem pessoas que têm a mesma hérnia, só que num grau mais avançado, e aí podem receber auxílio-doença, por exemplo, uma incapacidade temporária para o trabalho. E dependendo do contexto em que a pessoa se encontre, do ponto de vista médico, essa hérnia de disco ela pode estar num ponto tão grave que justifique o recebimento da aposentadoria por invalidez. É importante que as pessoas que estejam interessadas em galgar uma aposentadoria por invalidez, que busquem com um médico que vem acompanhando no tratamento, um laudo esclarecendo justamente que a doença está impedindo de trabalhar. Então isso aí é importante porque a pessoa indo ao INSS reclamar o benefício, caso o perito não queira aceitar, ela tem uma contraprova que pode ajudar ou na esfera administrativa ou na esfera da justiça. E aí é interessante que a pessoa, o trabalhador, vá coletando laudos médicos, exames laboratoriais, para que essa prova técnica possa ajudar no recebimento do benefício. Muito bem, agradecemos aí ao Dr. Rômulo Saraiva pela resposta ao nosso telespectador. E se você também deseja fazer o mesmo que o nosso internauta fez, é só postar a sua dúvida, não é? A sua pergunta lá na nossa fanpage. Você posta diretamente na nossa fanpage a sua dúvida e coloca abaixo da sua pergunta o endereço, não é, do hashtag O Direito é Seu. É aquele sinal do jogo da velha, tá bom? O Direito é Seu, que é o nome do quadro do programa. E a gente vai atrás de um profissional dentro do campo do direito, seja direito trabalhista, previdenciário, direito do consumidor, e a gente vai atrás de um profissional para responder a sua dúvida, tá bom? Bom, e retomando aqui ao tema principal do nosso programa, do programa Assunto do Dia, hoje estamos falando sobre educação inclusiva. Segundo dados da Unesco, as desigualdades sociais no Brasil afetam diretamente
as diversas condições de acesso à educação no Brasil. E quase todos os indicadores, segundo a Unesco, indicadores educacionais brasileiros, evidenciam este fato, né? São percebidas aí desigualdades nas condições de acesso à educação e nos resultados educacionais das crianças, dos jovens e dos adultos brasileiros, penalizando especialmente alguns grupos étnico-raciais, a população mais pobre do campo também, os jovens e adultos que não concluíram a educação básica, né, a educação compulsória na idade adequada também, é um dos pontos aí mencionados, os pontos mencionados aí pela Unesco sobre a temática de hoje. Vamos dar prosseguimento aqui à nossa conversa, inclusive nós havíamos prometido aqui, não é, uma complementação de uma fala aqui do Vitor Eustáquio, não estou esquecido, não é? O Vitor estava falando conosco sobre uma educação, uma especialização específica aí, né, para pessoas que queiram aprender mais, obter mais informações sobre a educação inclusiva. Pode ficar à vontade. Exatamente, Felipe. E essa especialização, ela vai contemplar essa necessidade atual hoje, que é currículo individualizado. Né? Então, muitos profissionais, que a maioria que participam do curso de pós-graduação, já trabalham, têm a sua clínica, já trabalham em uma instituição ou querem montar uma clínica, querem montar o seu espaço. Então, o Ateno, a informação, ela é muito específica. Como estávamos colocando, oportunamente, hoje, nas grades curriculares, existem essas informações específicas. Antigamente, não. Então, trabalhávamos somente na prática, que é muito importante. E, para ratificar, especificamente nesse curso, o que conseguimos colocar? Ao final do curso, todos terão a oportunidade de vivenciar a prática clínica, por exemplo, lá na SOMAR. Então, ao final do curso, eles vão ter esse laboratório com a prática lá na SOMAR. Então, são coisas que, de fato, agregam positivamente falando no futuro, na qualificação desse profissional. A grade modificou. É o que a Josemima tocou muito bem no bloco anterior, né? Refletiu muito bem sobre essa questão da formação do professor, que é importante os professores terem essa prática, essa vivência prática, que vai ajudar muito aí na orientação, né, dessas crianças e tudo mais, na metodologia a ser aplicada. Eu acho que, é importantíssimo essa formação. Você acredita, Josemima, que hoje os professores estão preparados ou estão necessitados ainda mais dessa formação? Só voltando à questão do curso, né, é muito importante porque a educação inclusiva, ela gera também novas necessidades. Porque se chega para mim um estudante, né, com alguma deficiência, com alguma síndrome, eu me inquieto, mas dentro dessa minha inquietação, eu tenho que buscar, né, essa minha formação continuada, esse meu conhecimento em relação à teorização para poder eu materializar na prática. E você pergunta se esse professor está preparado. Bom, é um sofrimento, Felipe, para esse professor, porque a educação inclusiva, ela gera uma crise interna nesse professor. Porque primeiro eu tenho que trabalhar em mim, como eu me vejo, dentro das minhas limitações, para poder eu ver o outro. Primeiro fazer uma autoavaliação. Exatamente, é como nós colocamos no bloco anterior. A educação inclusiva parte do princípio principalmente da humanização, perfeito, como foi colocado, né? Ela é a questão das barreiras atitudinais, porque às vezes eu tenho um sentimento de menos-valia por esse aluno, por essa pessoa, eu já enxergo a limitação, eu o vejo como um coitadinho, né? Então isso já inibe a leitura que eu posso fazer desse meu estudante como alguém que é capaz, né? Então eu vou partir da falta e não da eficiência. E a escola está se preparando, né? Ela não está preparada, a escola está se preparando. Mas dentro dessa preparação, quando a temática é assunto inclusiva, educação inclusiva, é necessário essa entrega, esse olhar humanizador para a dificuldade do outro. Aí é como nós colocamos, eu preciso me trabalhar primeiro para alcançar a dor desse aluno que chega para mim. Agora, do ponto de vista prático, não é? O que a gente pode esperar, por exemplo, no caso das escolas, a se padronizarem, a buscarem meios, não é, de trazer essa inclusão, não é, educacional
de fato para dentro das salas de aula, não é? Como levar, como fazer isso do ponto de vista prático? Qual a reflexão que você faria, as sugestões, não é? Para que a gente possa avançar ainda mais com relação à temática. Recentemente eu li uma frase de Gardner, que ele coloca o seguinte: a inclusão é o discurso do milênio. Não tem como retornar. Não tem. Então, assim, mais uma vez eu coloco o olhar da escola, o olhar do gestor e o olhar da formação do professor em relação a esse estudante. Então, chegou para a escola, como o Vitor colocou, é ouvir essa família, ouvir esse professor, o projeto pedagógico, o projeto político da escola, tem que ter um capítulo que fale sobre inclusão. O projeto político da escola tem que ter um capítulo, né, que foque nas necessidades desse estudante. Então, a melhor preparação ela se dá na prática, né, parando para discutir, refletir e alcançar também essa família que sofre também com a entrada desse estudante na escola, como nós colocamos. A inclusão ela gera novas necessidades, porque nós estamos lidando com um paradigma que, numa época atrás, né, a gente, como o Vitor colocou, a gente não via estudantes terminando o curso de graduação, né, no mercado de trabalho. Né? Então, passamos por fases, né, da exclusão, da segregação, da integração, e hoje estamos aqui, num novo milênio, onde se discute a entrada dessa pessoa, desse público na escola, né? Mas não só a entrada, mas a permanência com qualidade. Bom, vou pedir licença aqui aos dois convidados aqui rapidamente, vamos dar um breve intervalo. Realmente o tempo desse bloco aqui foi embora, né? Foi embora rapidamente, mas ainda temos outro bloco pela frente, a gente vai trazer outros pontos importantes. Daqui a pouquinho a gente volta, você aproveita esse intervalo e participa conosco. Sim, deixa eu só lembrar aqui dos ganhadores, não é? Deixa eu só lembrar aqui, aproveitar esse 1 minuto aí que temos, não é? Os dois ganhadores que nós havíamos falado, não é? Que ligassem naquele momento que nós havíamos feito um anúncio, né? Sobre o livro, não é? Que o Vitor Eustáquio trouxe aqui para a gente poder presentear os nossos telespectadores. Diretrizes de educação, ou melhor, diretrizes de atenção à reabilitação da pessoa com transtornos do espectro do autismo, né? Esse livro aqui do Ministério da Saúde, tá bom? E a gente está aqui presenteando duas pessoas que ligaram para a gente naquele momento que nós havíamos pedido, tá bom? É o José Pereira, lá de Paulista, e a Clécia Paulino, lá de Camaragibe. Então, parabéns para vocês dois, ao José Pereira, lá de Camaragibe, ou melhor, de Paulista, e a Clécia Paulino, de Camaragibe, foram os dois ganhadores desses dois livros que nós estamos aqui presenteando para você, tá bom? E agora a gente vai a um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta, não saia daí. Bom, já estamos de volta com o programa Assunto do Dia e neste momento vamos conferir o nosso quadro Dicas do Consultor. E no Dicas do Consultor de hoje, vamos conversar neste momento com o professor Saulo Veríssimo. Professor, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo em mais um Dicas do Consultor. Obrigado, Felipe. Obrigado você que está em casa nos assistindo. Vou dar um abraço especial aí para o pessoal que me segue nas redes sociais. Estão sempre interagindo, dizendo que estão acompanhando o programa. E é sempre um prazer estar trazendo dicas para o pessoal de casa. Muito bem. E dentro desse aspecto do mundo corporativo, o que é que você trouxe para a gente de orientação? Qual o tema base de hoje dessa nossa conversa? Perfeito. Felipe, muita gente está se perguntando onde deve investir, né? Aonde colocar o seu dinheiro, o seu tempo, os seus esforços, nesse período aí que está meio, né, turbulento, vamos dizer assim. E eu quero trazer uma dica que, na realidade, eu quero agradecer desde já ao professor Edinaldo Amorim, né, que é um professor que nos trouxe essa dica sobre empreendedorismo. Então, onde investir em tempos difíceis ou em qualquer tempo? Invista em você. Né? Entenda-se como uma empresa, a Eupresa. E aí você vai, pensando dessa forma, organizar o seu planejamento profissional e pessoal, né? Entrando no mérito também da educação, que é o tema de hoje do nosso programa, e investindo em você como se investe numa empresa, Felipe. Por exemplo, a empresa Felipe Cavalcante, o apresentador. Né? Qual o planejamento estratégico de Felipe para esse ano?
Quais são as metas que ele traçou para esse ano, quais são os objetivos, quais são os investimentos que você vai fazer em educação, né, em vestuário, entendendo que você é um negócio. Então, pessoas que pensam assim, normalmente conseguem chegar aos seus objetivos. Tudo começa no seguinte: qual é o meu objetivo para esse ano? Veja pessoas que conseguiram emagrecer muito. Normalmente elas colocam um peso meta, né, e dão um período. E a cada mês, a cada semana, eles fazem um aferimento, uma medição, né, para ver se aquela meta está sendo alcançada. Então, assim como essas pessoas, assim como outras empresas têm metas para cada ano, metas de redução de custo, metas de aumento de faturamento, você tem que fazer da mesma forma. Então, se você hoje, de repente, é um operador de telemarketing, está lá nos assistindo e vai pegar hoje à tarde. Tem muita gente, inclusive, nos acompanhando. Sua meta é o quê? Ser supervisor? O que você precisa para chegar lá? Quais são os recursos que você tem que investir de tempo e de conhecimento? Mas, Saulo, você pode estar dizendo assim: eu não tenho dinheiro para investir, eu não tenho condição de investir. Até isso deve ser pensado, né? Quais são as ferramentas gratuitas que eu tenho para alimentar o meu conhecimento, para alimentar a minha caixa de ferramentas, né? Investimento de tempo. Poxa, eu trabalho muito, tenho só madrugada. Madrugada é hora de trabalhar também, vamos estudar na madrugada, vamos ler na madrugada. E a minha dica de hoje é essa: invista em você, invista em conhecimento, invista em valores que marcam, né, valores pessoais, de relacionamento interpessoal, de ética, de honra, né, de honestidade, que por incrível que pareça, Felipe, eu preciso falar de honestidade nas minhas palestras. Você imagina? Né? Hoje é uma coisa que está em falta muitas vezes no mercado. Verdade. A ética, o respeito. Então, são questões que... E não tem no supermercado para vender. Não vende. Isso é desenvolvido e, principalmente, vem de berço. É verdade. Então, fica a dica aqui para os pais também. Invista no seu filho como um eu negócio, né? Como uma eu presa. E assim você consegue, com certeza, o sucesso profissional e pessoal. Bom, essa dica foi imprescindível, muito importante que você trouxe para a gente, tá bom? E queremos agradecer aí a sua participação mais uma vez aqui no Dicas do Consultor. Esperamos tê-lo aqui na próxima segunda-feira. Não tenho dúvida, é sempre um prazer. Aqui eu estou em casa. Prazer todo nosso, professor. Muito obrigado. Então, portanto, conversamos aí com o consultor e palestrante, o Saulo Veríssimo. E neste momento, aproveitando esse clima organizacional, vamos conferir o nosso quadro Há Vagas. E no Há Vagas de hoje, vamos conferir as principais ofertas de empregos, não é? Na nossa primeira tela aqui, há informações, não é, de que, olha só, há 2 vagas para serralheiro e os principais requisitos: ensino médio completo e experiência de 6 meses. Já o salário não foi informado. Na nossa próxima tela, a gente vai obter aí mais informações sobre outras vagas de emprego. Olha só, 4 vagas de emprego para promotor de vendas. E os principais requisitos: ensino médio completo e experiência de 6 meses. O salário informado é de R$ 1.638,62. Na próxima tela, a gente obtém aí mais informações: 5 vagas para atendente de lojas. E os principais requisitos: ensino médio completo e experiência, aí no caso, tanto a experiência como o salário não foram informados, né? A observação para estas 5 ofertas para atendente de lojas é a seguinte: essas 5 vagas são exclusivas para pessoas com deficiência. Então, se você se interessou, né, porventura, em algumas dessas ofertas, por alguma dessas ofertas, você pode ir ao Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda da Prefeitura do Recife, que fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. E o número telefônico para você obter mais informações sobre estas ofertas que apresentamos neste momento, como também outras que vão surgindo constantemente, você pode anotar agora mesmo, anote aí: 3355 2900, 3355 2900. Então, sucesso para você, tá bom? Bom, e retomando aqui a nossa conversa sobre a educação inclusiva, que é o tema principal aqui da nossa conversa, do programa de hoje, o conceito de educação inclusiva, ele surgiu a partir de 1994, com a Declaração de Salamanca. A ideia, realmente, é que as crianças com necessidades educativas especiais sejam incluídas em escolas de ensino regular. O objetivo da inclusão demonstra, inclusive, uma evolução da cultura ocidental, defendendo que nenhuma criança deve ser separada das outras por apresentar alguma espécie de deficiência. Essa é a principal, não é, resolução ou determinação ou reflexão sobre a temática.
E vamos retomar aqui a nossa conversa com com os nossos convidados, né, contando com a presença do Vitor Eustáquio, que é psicopedagogo, fundador também do SOMAR, que é uma clínica que atende crianças com autismo, e também contamos com a presença, além dele, da Josemima Mesquita, ela que é psicopedagoga e professora universitária, e vamos retomar aqui alguns pontos importantes e outras questões novas que a gente precisa pontuar sobre a temática de hoje. Uma delas é justamente o conhecido quociente intelectual, não é? Não é muito suficiente assim para ser, não é utilizado tanto essa questão do quociente intelectual, né, Josemima? Me parece que a inteligência emocional parece que é a bola da vez, né? Parece que está sendo mais utilizada dentro desses ambientes de inclusão. É isso mesmo? Então, é verdade. Nós hoje discutimos muito a questão da inteligência intelectual. Porém, a inteligência emocional é tão importante quanto a intelectual. Então, vamos imaginar que estamos diante de um estudante que apresenta uma deficiência auditiva, né? Então, ele chega para essa escola, ele é incluído, não tem nenhum tipo de comprometimento intelectual, tem uma inteligência intelectual saudável, porém, ele precisa se sentir incluído, aceito, acolhido por essa escola, por essa sala de aula, por esses alunos. Aí, nesse sentido, o que é que vai nutrir? O sentimento de pertença vai trazer um certo fôlego para a minha maturidade, para o meu desenvolvimento emocional. Então, no processo da educação inclusiva, também surge essa questão da sincronia do desenvolvimento emocional com o intelectual. E é bem interessante essa questão que você trouxe, porque nesse momento, o primeiro aspecto que nós temos que investir é na inteligência emocional. O desenvolvimento cognitivo, intelectual, ele vai aparecer, mas a partir do momento que esse sujeito, que esse aprendente ainda na escola, ele se sinta acolhido, que é o sentimento de pertença. Essa questão do sentimento de acolhimento, né? de você estar integrado, de fato, àquele grupo, isso é muito importante, né? Por isso que trabalha-se sempre essa questão da inteligência emocional, é um dos pontos mais trabalhados que a gente pode perceber. É isso mesmo que de fato acontece ou teria, Vitor, alguma outra questão? Perfeito, ela foi bem colocado. Se avaliarmos as crianças hoje, fazendo uma rápida comparação a 10 anos atrás, estão com QI, teoricamente, alguns pontos percentuais acima. 2, 3 pontos percentuais acima, elas estão sendo avaliadas e hoje as crianças têm um QI acima. Mas o que acontece? Por que muitas vezes esse QI acima? A tecnologia hoje agrega essa informação. Então, há 50 anos atrás, a criança nascia, tinha que ficar no quarto escuro, não abria nem o olho. Hoje a criança, ao nascer, ela já muito espertinha, já olha, já se movimenta muito. Então, também a tecnologia ela acaba favorecendo e desfavorecendo do outro lado. Hoje a criança tem muito acesso à tecnologia, computador, internet e aí por diante. No entanto, médio a longo prazo, a criança ela fica cada vez mais introspectiva. Aquele contato com outras pessoas... Aquela interação, né? A interação, ela vem se perdendo com o tempo. Né? E isso vai afetar, é óbvio, lá na estrutura educacional. Porque o fato de sentar com o outro, escutar críticas, escutar um não, isso tudo acaba influenciando também, claro, na educação da criança e vai refletir também lá na escola. Agora, voltando a falar um pouquinho mais sobre como lidar, por exemplo, as escolas, os colégios, como eles devem lidar com esses múltiplos fatores dentro da questão da educação inclusiva. Por exemplo, dentro de uma mesma sala tem, por exemplo, uma criança com espectro autista, né? Tem uma criança com síndrome de Down, tem uma criança com deficiência auditiva, deficiência visual. Como lidar com todos esses fatores dentro de um mesmo ambiente? E como a escola deve se adequar a esses fatores, a metodologia aplicada pelo professor. Dentro do ponto de vista prático, Josemima, qual é a reflexão que a gente pode fazer com relação a isso? Perfeito. Falarei sobre isso, mas eu queria assim, só despertar um pouco uma palavrinha aqui, sensibilização. Porque a gente está falando muito também em investir na formação dos professores, alcançar essa família, mas esse estudante também precisa ser sensibilizado em relação à questão da educação inclusiva. Como é ter um colega que tem uma necessidade? Como é que eu vejo esse meu colega? Quais as suas limitações? Como é que eu posso ajudá-lo? Então, assim, há uma sensibilização não só nos professores,
na família, mas desde do porteiro da escola até o gestor, do gestor ao porteiro. É preciso haver essa preparação, né? Exato. Então, voltando à questão, vamos imaginar uma criança que tem uma deficiência visual. Quando a gente coloca fazer parcerias e a lei coloca que não é apenas o acesso, mas é oferecer um serviço de qualidade, oferecer ferramentas tecnológicas, né? Então, a ferramenta tecnológica são para todos os alunos, mas, de repente, naquele momento, quem está mais precisando de um computador que possa fazer uma leitura do braille para esse aluno com deficiência, é esse aluno. Então, esses estudantes também têm que ser sensibilizados, né? Ele não consegue ver, mas ele pode participar também na hora do recreio, como é que esses colegas podem ajudá-lo, como é que esse estudante participa também na hora de educação física, como é que esse professor de educação física consegue incluir esse aluno nessa aula, Principalmente, né? se nós formos lembrar de uma outra questão, crianças que têm dificuldade motora, né, por exemplo, que só mexem a cabeça, por exemplo, né, entendem tudo, percebem tudo à sua volta, mas com relação à capacidade motora fica reduzida nesse sentido aí. Isso. Então, como lidar com tudo isso, né? Principalmente o professor, né, a direção do colégio, os pais, né, também devem orientar tanto daqueles que têm alguma dificuldade, como também das crianças, né, que não têm, não é, nenhuma dificuldade motora, dificuldade intelectual. Como lidar com isso? Pois não. Pois não, Vitor. Vitor pode até trazer essa reflexão, pode ficar à vontade. Hoje, existem vários formatos dentro da tecnologia que acaba facilitando, né? Isso, a tecnologia acaba facilitando. E com esse exemplo, Felipe, existem os apontadores de testa para aquela criança, aquele jovem que tem dificuldade na sua condição motora. Na sala de aula, por exemplo, oportunamente, na sala de aula, é super importante colocar aquela criança que inicialmente ela apresenta um atraso no desenvolvimento lá na frente da sala de aula. Você vai oportunizar essa criança, colocando ela no meio, no final da sala de aula, ela vai migrar sua atenção constantemente. E ela migra a atenção. Para os outros coleguinhas, para os outros coleguinhas. Exatamente. Né? O fato de colocar ela ali na frente, primeiro, o professor ele tem um contato mais direto com aquela criança. Né? Agregando a isso, por que não colocar informações visuais sobre toda a sua rotina durante o dia da sala de aula? Porque a informação ela acontece. Exato. Então, o aluno, Joãozinho, ele vai fazer isso, aquilo. Vai dar toda a informação, o professor oferece toda a informação verbal. Mas como estamos falando de criança e muitas vezes que apresenta algum atraso no desempenho cognitivo, ela esquece e ela fica muito ansiosa. Muitas vezes essa criança ela tem dificuldade na comunicação verbal. Então ela vai se comunicar mais com o corpo e comunicação corporal ela é interpretativa. A criança está quieta por quê? Ela está nervosa, ela está com uma dor de cabeça, não dormiu bem. Então o fato de você colocar a criança na frente, oferecer para ela informações visuais de todo o seu processo acadêmico ali na escola, você vai melhorar o comportamento. E é óbvio, melhorando o comportamento da criança naquele ambiente, você tem uma brecha cognitiva enorme. Então, o comportamento organizado, existe uma facilitação cognitiva e o professor vai estar mais próximo disso. Sim, pois não, interessante, né, esse diálogo nosso, porque a gente se aproxima também das barreiras arquitetônicas, né? Quando eu recebo um estudante com um cadeirante, por exemplo, né, o que é que acontece? Essa escola, ela está preparada do ponto de vista da arquitetura, da engenharia, né? Isso também é um ponto que deve ser discutido, né? Outra questão muito importante que eu convivo no dia a dia, né? Hoje todas as escolas públicas, né? Falando também da deficiência da criança, do sujeito com dificuldades auditivas, baixa audição, enfim, o que acontece? Nós temos hoje na escola pública e municipal os intérpretes, né? Que vai justamente apoiar esse estudante com Libras, né? Porém, eu estava outro dia pensando que essa linguagem, né, Libras, né, esse idioma, podemos conceituar assim, sim, inclusive os outros colegas... É observado como um idioma, é o segundo maior idioma do Brasil, né? Segundo. Por que não colocar no currículo das escolas? Como uma muito disciplina, isso. como um momento de grupo, de estudo, isso é um ato de inclusão, né? Todos estarem... Perfeito. Então, quando eu coloco a inclusão gera novas necessidades, a gente vai... É um quebra-cabeça. A gente vai... Olha, para isso aqui está faltando essa peça, para outra está colocando essa peça. E isso gera
uma crise muito grande no professor, porque ele precisa dar conta dessa formação Perfeito, continuada. E a gente observa Sabe? também, né, José Mima, foi muito boa essa reflexão. Os professores, eles carecem desse acesso, por exemplo, ao entendimento de Libras, Braille. É importante o professor ter esse acesso. Agora, é claro que também se paga muito pouco, se estimula muito pouco os professores. Né? É uma profissão que está desmotivando cada vez mais os professores que já estão atuando, os que provavelmente vão ingressar nessa carreira também. Quer dizer, uma profissão onde o Estado não motiva, onde o país não motiva, faz com que o professor fique mais desestimulado ainda a se aperfeiçoar, a buscar se inteirar. E isso também eu acho que está dentro do processo aí, né, dentro desse aspecto que estamos conversando sobre educação inclusiva. O professor precisa se capacitar, né, para incluir-se e para incluir outras pessoas nesse aspecto da educação. Perfeito, perfeito que você está trazendo. Por isso que é importante também, dentro do projeto político-pedagógico da escola, não é, Vitor? Colocarmos momentos de escuta a esse professor. O que esse professor está precisando? Quais as suas necessidades? O que é planejar para uma turma que tem 40 alunos, mas eu tenho também nessa turma 5 alunos que apresentam necessidades diversas, né? Qual o ideal do quantitativo de alunos numa sala de aula onde tem alunos com deficiência? Qual seria o quantitativo, né? Então, esse professor sofre, ele entra em crise e foi muito bom a tua intervenção, porque a gente deixa a dica aqui, né, para os gestores e a dica do quadro do consultor, né? Isso, com Saulo então, Veríssimo, né? O professor também, ele é empreendedorismo. Exatamente. Né? Então, quando eu estou planejando, no momento do meu planejamento, eu tenho que planejar primeiramente para mim. Estou feliz recebendo esse aluno? Estou feliz no meu dia a dia? Então, quando eu planejo, né, satisfeita, né, quando eu planejo pensando também em mim, eu passo, de certa forma, o desejo de estar naquele momento com esses alunos. E aí fica a dica, senhor gestor, né, senhora gestora das escolas, das políticas públicas, investir na formação do professor no sentido de ouvir as suas necessidades. Afinal, isso também é uma temática da educação inclusiva, a escuta diante da dor desse docente. Tem uma participação aqui da Flávia Lira, não é? Através das redes sociais. Ela diz que tem um filho de 9 anos de idade e apresenta espectro autista. Ela quer saber quais são os colégios que estão aptos a recebê-lo. Tá aqui a Flávia, muito obrigado pela sua participação, tá bom? Nesse caso, vocês conhecem algum colégio público, ou até mesmo particular, que oferece esse... Olha, perfeito. Falar sobre as habilidades dos profissionais da instituição, ela depende muito da superação do profissional. Então, a instituição, ela é uma empresa, a escola é uma empresa. Então, basta um professor não adequar direito à necessidade do seu filho àquela instituição, que a escola, em geral, ela não é boa. E não funciona assim. Então, se buscarmos qualificação, teremos aí algumas dificuldades nas escolas. Então, eu vou dar uma dica para você, mãe. Enfim, chegando na escola, não omita a informação sobre o seu filho. Fale se ele tem dificuldade ou não e olhe, ainda assim, não sei se é felizmente ou infelizmente, não sei como conseguiria qualificar, precisamos da boa vontade do professor. Se o professor olhar para você, mamãe, e falar, olha, não estamos preparados, e desviar o olhar, essa não vai ser a melhor escola para o seu filho. Então, se você sentir, mãe, aquele feeling bacana com um profissional, olha, eu não tenho muita preparação, mas eu quero ajudar o seu filho. Se você conseguir enxergar o brilho no olho, essa é a melhor escola, seja pública ou particular. Então, busque a escola que queira oferecer oportunidade para o seu filho, porque a partir dessa oportunidade, a escola vai buscar a informação, seja em clínica, seja com profissionais adequados. Então, eu não posso agora falar qual é a melhor escola, porque a mãe, com o seu filho em específico de mulher, vai ter que avaliar isso, vai ter que ter essa percepção. Muito bem. Não sei se o José Mima quer acrescentar alguma coisa. Em 1994, né, de fato, se materializa, né, o conceito da escola inclusiva a partir da Declaração de Salamanca e nenhuma escola pode negar a matrícula. Né? Então, esse aluno tem direito por excelência. E mais direito ainda é essa escola extrapolar o conceito, oferecendo condições de ele estar e permanecer com qualidade, né? Bom, mas chegou um estudante autista para mim. O que fazer, Jorge Mima?
É na prática, professor. É no dia a dia. E isso vai incluir outras questões. A formação continuada, não é, Vitor? Leitura e, principalmente, Felipe, algo que nós já colocamos aqui. Como eu me vejo na minha dor e como eu vejo na dor do outro. Educação é humanização, né? Então, o docente também tem que pensar dessa forma, né? Porque a gente forma vidas, a gente transforma as vidas. Tem né? um papel muito importante, é uma missão, na verdade. Uma missão. E outra coisa que eu coloco muito na minha sala de aula com meus alunos do curso de psicopedagogia, né? O que é estar diante do outro que confia em mim. Então, esse aluno que tem uma necessidade especial, que tem uma deficiência, ele chega na sala de aula com muita expectativa. Nossa, consegui estar aqui, eu saí da sala especial e vou para o ensino fundamental. Qual o olhar desse professor para mim? Então, fica a dica para nós, né? Também sou professora, como é estar diante do outro que confia totalmente em mim, né? Porque nós, professores, mudamos vida, como colocou o nosso Felipe. Eu acredito na missão, sim. É uma profissão muito desvalorizada. Infelizmente aqui no país. Em outros países nem tanto. Por exemplo, no Japão, o professor é reverenciado pelo próprio imperador. Depois do imperador é o que é reverenciado aí, não é? É a primeira profissão de todas. Exatamente. A primeira. É a primeira profissão de todas, né? Por isso que nós aprendemos alguma coisa. Estamos aqui, por exemplo, porque eu tive professores. Né? Todos nós aqui tivemos um professor algum dia, professores algum dia, que nos passaram informações, uma didática, não é? Seguir uma grade curricular pré-estabelecida, enfim. Mas tivemos aí o prazer de termos um acompanhamento de professores. Bom, temos uma participação aqui também do professor Eduardo Barros, não é? Mais uma vez, o assunto do dia está de parabéns pela prestação de serviço para a população, com um tema muito esclarecedor. Agora vem uma pergunta aqui. Como as escolas, por exemplo, estão preparadas para receber um aluno que porta autismo? Como as escolas de Recife estão lidando com casos de crianças que portam esse problema de cognição? E quais as escolas de referência em Recife e região metropolitana? Muito obrigado, viu, querido? É o palestrante Eduardo Barros, o professor aqui Eduardo Barros, participando conosco. Bom, temos aí pouquíssimo tempo para a gente poder encerrar, inclusive, o programa. Temos menos de 3 minutos aí, né? E temos a resposta do nosso público com relação à enquete. Rapidamente aqui, trazendo a resposta do nosso público, o resultado aí da nossa enquete. Nós perguntamos a você, telespectador, né, com relação à educação inclusiva. Você acredita que a maior barreira a ser vencida é o preconceito? E 97% das pessoas que ligaram e participaram responderam que sim, que é o preconceito a maior barreira a ser vencida dentro desse aspecto, dentro dessa discussão da educação inclusiva, e 3% responderam que não. Está aí a resposta do nosso público, emendando aí a participação do telespectador juntamente à participação aqui do internauta. Eu queria, inclusive, deixar as considerações finais, pedir para vocês deixarem as considerações finais, trazendo essa reflexão aqui do nosso telespectador que trouxe aqui para a gente. Eduardo, isso. Né? Bom dia, Eduardo. Que bom que você está trazendo uma tua inquietação para a gente aquecer o tema, né? Mas nós já colocamos em blocos anteriores, a escola está se preparando, né? Ainda está nesse processo de preparação. Ainda está nesse processo, né? Mas eu vou te dizer uma coisa, Eduardo. Nós começamos a iniciar nossas ações com atividades micro. E educação inclusiva é uma inovação pedagógica. Então, o professor precisa desconstruir primeiro sua prática, né? De repente, eu posso te dizer que nós não temos uma escola de referência em autismo, né? Porque os autistas, né? Ele precisa conviver, né? E muitas das vezes os pais nem sabem que o filho tem o espectro autista, né? Perfeito. Exatamente. O pai, muitas vezes, ele não tem essa noção, né? Principalmente pai de primeira viagem. São características sutis, né? Então, são características clínicas em observação, não existe marcador biológico para, e só com o tempo do seu desenvolvimento que o pai acaba participando, entendendo, na verdade. Então, se oportunize. Perfeito. Né? Então, você, profissional, visite algumas instituições que atendem crianças com autismo e outras dificuldades. Troque informação. Hoje a informação ela é muito rápida na internet. Na internet você vai lá e busca tanta coisa. Então se oportunize. Né? Isso. Bom, gente, eu queria só agradecer a vocês, né, pela presença aqui, pelas explicações. Acho que essa conversa aqui foi muito importante. Eu acho que trouxe mais informações aí ao público, prestou serviço de utilidade pública. Né? Queremos agradecer aqui a Jogemima Mesquita, ela que é psicopedagoga e professora universitária. Pode deixar as considerações finais aí em alguns segundos, inclusive. Eu
quero agradecer o convite, poder participar dessa temática tão aquecedora. E quero fechar minha fala, eu acho que quero deixar a dica aqui no sentido que a educação inclusiva é para além dos muros da escola. Ela parte do princípio da quebra das barreiras atitudinais, como você colocou o resultado na nossa enquete da enquete, a população, né? O telespectador também foi nessa mesma reflexão, Perfeito, não é? né? 97% das pessoas que ligaram dizem que a maior barreira realmente é o preconceito, não é? Exatamente. Josemima, muito obrigado aí pela sua participação, não é? Agradecemos também ao Vitor Eustáquio, ele que é psicopedagogo e fundador do SOMAR, inclusive pode deixar o número da clínica, não é? Isso, tem um site também, viu, Felipe? É o www.somarrecife.com.br. Lá você vai ter várias informações a respeito de leis, de inclusão, enfim. Tá passando aí no rodapé, né? Isso, tem um telefone que é o 3441-5656 e o 3039-5656. Faça uma visita lá no nosso espaço, conheça um pouquinho, você gestor, você professor, faça uma visita, tomar um cafezinho lá com a equipe é excelente, trocar algumas informações acadêmicas para agregar positivamente falando lá na sua clínica, lá na sua escola. E mais uma vez, muito obrigado, Felipe, pelo convite, estamos à disposição. Nós só temos a agradecer a vocês aqui pela presença, tá bom? Por essa conversa esclarecedora, né? Lembrando que amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta com mais uma outra temática, uma temática muito importante. Fique atento à programação da Rede Brasil, que vamos estar anunciando aí através da nossa chamada e também através da nossa fanpage, com as informações, inclusive a fotografia de hoje com os convidados, algumas postagens sobre o programa seguinte, tá bom? Não esqueça, debater o conhecimento é de suma importância. Um abraço especial para você, até o nosso próximo encontro.